Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Muito bem. Hoje vamos trabalhar passos, palmos e pés. Acompanhe a leitura com a Cris. Ao longo da história da humanidade, as unidades de medida eram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade dos povos. Muitas dessas medidas eram realizadas baseadas em partes do corpo. Olhem lá a imagem. Nós temos ali o passo, o palmo e os pés. Bom, as primeiras civilizações precisavam construir suas moradias, barcos, objetos e precisavam medir. Medir como? Então, eles tiveram a ideia de utilizar as partes do corpo. Muito bem. O palmo, como que ele é feito a medida? Bom, eles pegam, olha o palmo da Cris, a mão. Então, eles pegam em linha reta a ponta do polegar até a pontinha do dedo mindinho. Viram? Esta é a medida do palmo. Olha lá na imagem. Então, agora nós vamos trabalhar com um livro didático. Página 31. Vamos para a nossa roda de conversa? Acompanhe a leitura junto com a Cris. Os times de Beatriz e Murilo estão jogando futebol no campinho do bairro onde moram. Beatriz sofreu uma falta dentro da área e vai cobrar um pênalti. Veja como ela e o juiz da partida mediram a distância da linha do gol até o lugar exato para esta cobrança. Vamos ver? Muito bem, olhem a imagem. Beatriz está dizendo, para marcar onde será cobrado o pênalti, vamos dar 9 passos. O juiz deu os 9 passos. Na imagem de baixo, Beatriz diz, eu acho que a medida do juiz está errada. Bom, Beatriz também deu 9 passos. O porquê será que a distância não foi a mesma? Vocês conseguem imaginar? Bom, porque o passo do juiz é maior que o passo da Beatriz. Ele é adulto, ele é maior que a Beatriz. Então, o passo dele é maior, certo? Por isso chamamos o passo, o palmo, o pé de medidas não padronizadas, porque vai variar do tamanho da pessoa. Por exemplo, o tamanho da minha mão, olha lá, não é o mesmo tamanho da mão de uma criança, certo? Aí em casa vocês podem também fazer essa experiência. Pega a sua mão e coloca juntinho assim da mão do pai, da mãe ou de alguém maior que você. E você vai perceber a diferença de tamanho. Por exemplo, você também pode fazer outras experiências. Você pode medir o tamanho da sua sala dando alguns passos. Você pode ver quantos passos tem a sua sala. Você pode pedir para um adulto também medir com passos a sua sala. Daí você pode ver a diferença de quantos passos você deu e de quantos passos um adulto deu. Certo? Muito bem. Vamos juntos resolver a questão número 2 da página 33. Acompanhe a leitura junto com a Cris. Vitor vai usar os pés para medir o comprimento de um colchonete. Para isso, ele colocou um pé na frente do outro e vai trocá-los de posição até chegar ao fim do colchonete. Letra A. Quantos pés faltam para Vitor medir o comprimento? Então, observe a imagem e conte junto com a Cris. Lá no colchonete já tem 2 pés, certo? Então, vamos contar agora. Quantos ainda faltam? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a resposta da letra A,
7 pés. Letra B. Quantas vezes o pé de Vitor vai caber no comprimento? Então, agora nós temos que contar todos os pés. Conte junto com a Cris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Resposta da letra B, 9 vezes. Vamos para a próxima questão. Questão número 4, página 34 do livro didático. Vamos ler juntos? Pedro e o avô estão usando o palmo para medir o comprimento de uma prateleira. Letra A. Quem tem o palmo maior, Pedro ou o avô? Observem lá. O que vocês acham? Vamos ver a resposta? O avô. Letra B. Por que Pedro e o avô encontraram medidas diferentes? Vocês conseguiram perceber a diferença? Muito bem, vamos ver a resposta? Porque eles têm palmos de tamanhos diferentes. Bom, o avô é maior que o Pedro, então a mão do avô é maior que a do Pedro. Então, o comprimento, a medida do palmo do avô é diferente do palmo do Pedro, certo? Olhando lá na prateleira, quantas vezes coube o palmo do avô na prateleira? 4 vezes. E quantas vezes o Pedro mediu o palmo? 5 vezes. Observaram a diferença? Vamos para a próxima questão? Agora, a questão número 5 da página 34. José caminhou da linha abaixo da cesta de basquete até o centro da quadra. Pergunta: quantos passos José andou? Vou dar um tempinho para vocês contarem. Conseguiram? Vamos lá. Se você contou 15 passos, você acertou. Muito bem. Parabéns por mais uma aula. Vocês gostaram de aprender sobre unidades e medidas não padronizadas? Pois é. Essas são as não padronizadas, porque nós temos as medidas padronizadas, que vamos aprender na próxima aula. Mas agora, tenho alguns desafios para vocês fazerem aí na sua casa, certo? Muito bem, vamos lá para o desafio? Vamos para o nosso desafio? A Cris colocou aqui uma imagem de uma planta baixa de uma casa. Número 1, o que vocês vão fazer? Medir a janela da sua casa utilizando o palmo. Depois, meça a porta utilizando o pé. E por último, escolha qualquer ambiente da sua casa. Pode ser a cozinha, o seu quarto, a sala, um corredor. E meça utilizando o passo, certo? Muito bem. Mas, junto com você, peça para um adulto fazer a mesma coisa. Depois, compare as diferenças. Quantos passos um utilizou mais que o outro? Quantos pés? Quantos palmos? Certo? Fica aí uma experiência para você. Gostaram dessa aula? Muito bem. Agora, a Cris deixou uma tarefinha para vocês. Está na descrição desse vídeo. Bons estudos e até a próxima!